E aí, você vai se conformar com a vida que você tem? Fica comigo até o final deste programa que a gente vai responder essa pergunta aqui, ou pelo menos filosofar junto, tá? Eu sou Fernando Vidia, médium, sensitivo, terapeuta holístico, e esse é mais um Além do Visível. A gente vai falar sobre a encarnação, sobre a importância de nós termos a consciência que nós temos livre-arbítrio e que, apesar de toda e qualquer dificuldade que existe na nossa vida, a gente sempre pode fazer uma escolha diferente. Mas e aí? Com base em tudo que você tem passado, né, como contexto de vida, você vai se conformar, às vezes, com os desafios, com os obstáculos, ou você vai fazer alguma coisa para modificar essa realidade? Veja bem, vamos elaborar um pouco mais sobre esse tema. No dia a dia eu recebo para atendimentos de limpeza energética, tratamento espiritual, muitas pessoas que estão vivenciando momentos bastante desafiadores na vida. E todos nós passamos por esses momentos, tá? Eu inclusive. Mas daí, a partir de um obstáculo, a partir de um desafio que aparece, a gente vai ter a oportunidade de refletir a respeito dele e poder superá-lo e sair dessa situação com mais consciência, com mais experiência. E é isso que faz com que a gente evolua, porque é esse o propósito da nossa evolução. Gente, vamos pensar o seguinte, e eu sempre falo isso e vocês vão encontrar essa frase em vários lugares, que nós somos seres espirituais aqui na Terra, encarnados, vivendo uma experiência física, né? Mas não é uma só, né? A gente passa por tantas e tantas experiências que vêm testar a nossa capacidade de sermos resilientes, resignados, em testar a nossa força de vontade, a nossa determinação, a nossa condição emocional, a nossa sanidade em alguns momentos, né? Então, as pessoas vêm em busca de auxílio e falam assim, olha, Fernando, não sei o que eu fiz para merecer a situação tal que eu estou passando, mas eu estou passando por isso, pá. Falei, nossa, como nós vamos ajudar, né? O meu papel dentro da minha atuação é fazer uma análise energética, uma análise espiritual, entender até mesmo, em alguns aspectos, o que em vidas passadas aconteceu para a pessoa estar vivenciando um determinado contexto ou realidade. E acreditem, existe sim a questão kármica, por vezes trazendo para nós alguns obstáculos, alguns desafios para a gente vivenciar com base em algumas escolhas erradas que a gente fez no passado. Sim, tem, mas olha, 90% dos casos que a gente vai investigar, que a gente vai analisar, está muito mais relacionado com as escolhas que as pessoas têm feito na vida atual. Tudo bem, as vidas passadas têm o seu peso, a sua importância, ou seja, vão contribuir para a gente ter uma característica de pensamentos, uma característica de sentimentos, desenvolver características comportamentais a partir daí, tendenciando a gente a escolher, talvez, né, melhor ou pior, com base na sabedoria interna que a gente já adquiriu, nas experiências que a gente já carrega conosco e que, de forma inconsciente, influencia a nossa tomada de decisão. Ok, temos isso. Porém, às vezes, as evidências se encontram bem ali para a pessoa de escolhas que vão levá-la a caminhos que podem ser tortuosos. Por vezes, no entanto, o ser humano está tão envolvido com as suas paixões, com seus desejos, que a visão, o olhar, está muito mais para a satisfação daqueles desejos a curto prazo, sem entender que a médio e longo prazo algumas consequências podem vir dali, que podem estar relacionadas com a própria imaturidade do ser humano no momento da escolha. Escolhi um caminho que poderia atender o meu desejo e minha necessidade a curto prazo, mas eu não planejei muito bem a longo prazo, a médio e longo prazo. Ou seja, daqui a 10 anos, como que eu quero estar? 15, 20 anos, como que eu quero estar? Então, por vezes a gente acaba se arrependendo de determinadas escolhas que a gente fez na vida atual porque a gente quis ter aquela experiência e que não havia nenhum tipo de interferência de vida passada ali. Foi a nossa simples e pura escolha. E daí, no processo do arrependimento, a gente pode refletir sobre todo o caminho que a gente trilhou e falar assim, olha, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu escolheria diferente naquela ocasião. Sim, mas não tinha aquela consciência. Então a gente pode só por aí ficar um pouquinho mais em paz e trabalhar isso internamente. Olha, eu fiz o que fiz, escolhi o que escolhi com a consciência que eu tinha naquele momento. Hoje eu tenho outra. Hoje faria outras escolhas. Perfeito. Então, ganhei experiência, ganhei sabedoria, posso fazer escolhas melhores a partir de agora. Um tempo se passou, talvez muito,
talvez pouco, depende de cada pessoa. Em alguns casos, algumas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, nossa, eu perdi muito tempo, mas pelo menos agora eu estou mais experiente. Eu não teria essa experiência se eu não tivesse passado por toda aquela situação, mas eu desejaria não ter passado. Eu gostaria de ter a consciência que eu tenho hoje, naquele momento. Mas não é possível, né? Não é possível. Então, a gente vê muita sabedoria nos seres humanos já que completaram uma certa idade. É claro que idade não é sinônimo de sabedoria. A gente tem muito ser humano adulto aí com, assim, às vezes até muita experiência de vida, mas pouco aprendeu daquilo. Da mesma forma que a gente tem muito ser humano adulto que tem muito conhecimento, muita experiência e tem muito para ensinar. E às vezes na nossa arrogância, na nossa ingenuidade, a gente acaba não dando ouvidos para o que antigamente se falava, né, os antigos, né, para as pessoas que já estão ali sêniores, né, na jornada. Então a gente está falando dos idosos, das pessoas que já estão lá com seus 70, 80, 90 anos e tem muito para ensinar, tem muito para falar e por vezes a gente não acolhe, a gente não tem a paciência para ouvir e para pedir conselho. Então a gente acaba trilhando determinadas jornadas muito mais movidos pela paixão do que pela razão e pela sabedoria que poderia vir através de conselhos de pessoas que já trilharam a jornada. Ah, Fernando, mas são outros tempos, né? São outros tempos, mas o ser humano continua batendo na mesma tecla, tropeçando nas mesmas pedras. Então, assim, pode passar geração em geração, pode vir ser de luz encarnar, ser de outro planeta encarnar. Se o ser humano não ganhar consciência, ele vai estar sempre tropeçando nas mesmas coisas, né? Fazendo escolhas muito mais pelas paixões e desejos do que pela razão e sabedoria. Quando a gente fala de paixões e desejos, a gente está falando dos instintos, o que a gente veio transcender enquanto seres em evolução. E aí, o quanto a gente está engajado nessa transcendência? Vamos entender um pouco melhor a respeito sobre propósito, o que a gente está fazendo, o que a gente resolveu vir fazer aqui nessa encarnação? Vamos entender um pouquinho mais no próximo bloco. Fica comigo, que hoje o papo está filosófico. Voltamos com a parte 2 do nosso programa super filosófico de hoje, para a gente entender como que a gente pode lidar com situações até mesmo que fogem do nosso controle ali, no dia a dia, mas fazendo escolhas melhores. A gente não se conformando com a vida que a gente está levando, quando ela especialmente parece que está passando umas rasteiras em nós, e às vezes não é nem questão kármica, né? Falando de vida passada. Quando a gente fala de karma é aprendizado. Então, assim, plantar e colher. Se a gente for entender que por escolhas que a gente fez e que nos levaram para o mau caminho, ou um caminho que está sendo muito tortuoso, isso seria o nosso karma, então tá tudo bem, a gente pode até trazer essa interpretação. Mas não porque a lei divina está te penalizando alguma coisa. Por vezes, nós mesmos, seres humanos, somos os nossos agentes kármicos e a gente vai aprender cedo ou tarde com as nossas escolhas, né? Fato é que antes de encarnar, a gente programa toda a nossa encarnação. Existem as encarnações compulsórias, né, que quase nem tem tempo do espírito que desencarnou, dali a pouco reencarnar, ele quase nem tem tempo de poder fazer alguma coisa, né? Mas aí são mecanismos kármicos que direcionam a pessoa a encarnar para vivenciar e resgatar as pendências kármicas dela. É um ponto. Mas nós já estamos no momento em que boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, já tem um tempo entre uma encarnação e outra, que é um período entre vidas, que podemos chamar, onde ela pode planejar essa encarnação. Quanto mais desperta ela tiver para os conhecimentos espirituais, para a natureza espiritual dela e para o apoio e o amparo que o plano espiritual também oferece, de uma forma mais consciente ela vai poder contribuir dentro desse planejamento encarnatório, vir para essa vida sabendo das provas que vai ter que passar. Mas chega aqui no mundo físico, não vai se lembrar de nada do que aconteceu lá e vai precisar literalmente engatinhar nesse processo, né, de aprendizado, já desde pequenininho, para então aprender a andar aos poucos com auxílio dos seres humanos adultos que aqui já estavam, né, até poder ganhar maturidade, ganhar experiência e a partir daí vir a se tornar a pessoa mais experiente que vai orientar os próximos que vão chegar depois. Mas eis o ponto. No meio dessa jornada, a gente vai ter que aprender a sobreviver na escola, e nem sempre a escola vai ser fácil. Os seres humanos, eles têm essa necessidade de pertencer a grupos, e às vezes, nessa busca por um grupo onde fazer parte, onde se encaixar, a busca pela sua tribo, o ser humano pode se ferir um tanto.
na adolescência, pré-adolescência, juventude, né? Tá ali em contato com determinadas amizades que parece que não fala a mesma língua que você, que parece comparar demais, todos desejando pertencer ou alguns até se destacar, né? Podem se ferir nesse processo. E a gente vai ter que aprender ao longo do tempo como olhar para essas feridas sem deixar que elas impactem áreas importantes da nossa vida, a própria área afetiva e o afeto aqui no sentido não apenas romântico, né? O afeto na troca do afeto com os seres humanos, com as outras pessoas, na empatia, na compaixão. Tem muita gente que passa por dor e sofrimento na infância, na adolescência, vai para a vida adulta e acaba projetando aquelas dores nas relações com outras pessoas. E aí? São escolhas que a gente faz, às vezes inconscientes, de como que a gente vai interagir com o mundo. Se a gente entender que quanto melhor a nossa interação com o mundo for, quanto melhor ela se der, mais amizades a gente faz, mais oportunidades podem ser criadas, então a gente vai sempre tentar manter boas relações com os seres humanos. Vai tentar utilizar e desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional, inteligência afetiva, que é a gente entender as emoções dos outros, demonstrar um sentimento daquilo que a gente deseja cultivar dentro de uma relação. Nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre a gente vai estar feliz, alegre, motivado, mas a gente vai ter sempre a oportunidade de olhar para uma pessoa e falar assim, bom, como eu gostaria que interagissem comigo, eu vou tentar ser dessa forma com o outro. A não ser, claro, em brigas, discussões, a gente sabe que ali perde-se muito a razão, né? E a gente acaba criando determinados atritos e vamos ter que lidar com aquilo depois como consequência. Mas o fato é, não se conforme com as dores e sofrimentos que você passou ao longo da vida. Elas forjam o ser humano, por mais doloroso que seja o processo. A gente sempre pode escolher e buscar ajuda e se curar daquilo ou ignorar aquilo. Não se conforme com a vida que você levou na infância, na adolescência. Não se conforme com a educação que você recebeu na infância, na adolescência. Se você quer modificar a sua realidade, transformá-la numa realidade melhor, faça escolhas melhores. Se de repente você não teve as oportunidades que gostaria na infância, adolescência, até mesmo na vida adulta, você pode se conformar com isso e levar isso até o restante da sua encarnação. Ou você pode pensar, quantos anos ainda vou viver? Mas 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos à frente ou mais, como eu quero viver o restante desse tempo. E o que eu preciso fazer agora para transformar minha realidade para os próximos 5 anos, 10 anos, né? Se você não se conforma, não está satisfeito, satisfeita com o trabalho que você está desenvolvendo, uma empresa em que você atua, um relacionamento que você está, pensa assim, eu vou levar isso para minha vida por mais quanto tempo? Por quanto tempo eu vou ainda aceitar abusos, relacionamentos que são tóxicos, negativos? Por quanto tempo eu ainda vou arrastar isso comigo se eu percebo que não está me fazendo bem? Se eu ainda vou viver 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu posso fazer outras amizades, posso encontrar outro trabalho, eu posso encontrar uma outra pessoa que realmente me aceite como eu sou, que me valorize e me ame como eu mereço. Tudo bem que até que a morte nos separe, né, falando de relacionamento afetivo, nem sempre vai funcionar assim, mas que seja eterno enquanto dure, pode ser uma frase para substituir que seja muito melhor, né? Porque ciclos iniciam, ciclos terminam. Às vezes não é para a vida toda, falando dessa encarnação. Às vezes não vai transcender, inclusive, para outras encarnações, mas vai ser pelo tempo que tiver que ser. Se a gente entender também que estarmos apegados a algo não possibilita que a gente alce voos, né? Ganhe asas e vai vivenciar as experiências, né? Se a gente não entender a importância do que é o apego, do que é o desapego, a gente também não se liberta de padrões negativos, a gente não se liberta de condicionamentos, de situações que somente nos prendem a ciclos que já não estão mais contribuindo para a nossa jornada, que não vão contribuir no futuro. E a gente tem que aprender também a lidar com essa consciência de quando o meu tempo aqui ou ali já encerrou. Quando o meu aprendizado aqui ou ali já deu. Lidar com transições e fazer mudanças pode ser desafiador, mas é justamente o que pode fazer a sua vida valer a pena, a sua encarnação também. E aí? Será que essas reflexões mexeram um pouquinho com o teu coração? Me deixa saber. Eu espero que sim. Espero que eu tenha podido trazer aí boas sementes de reflexão para a jornada.
Eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver ainda em outros programas para falar de muita coisa boa e filosofar um pouquinho mais também, por que não? Quer saber mais sobre o meu trabalho? Acompanha lá no meu site, fernandovidia.com.br, me acompanha também nas redes sociais, @fernandovidia. E quer mandar uma mensagem para mim, dar uma sugestão de tema para o programa, é só mandar um e-mail para alemdovisível@fernandovidia.com.br. Agradeço mais uma vez pela sua presença, sua audiência. Deixo um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.